Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson e hoje tem aula de Educação Física. Mas antes, quero dar um oi para o Thiago. Tudo bem aí, Thiago? Muito bem. O Thiago vai nos acompanhar fazendo a interpretação da nossa aula em Libras. Eu ainda quero lembrar vocês, se você está assistindo às aulas pela TV, não esqueça de copiar as atividades no seu caderno e marcar uma data para entregar lá na sua escola. Mas, se você está acessando o Google Classroom, agora basta apenas você clicar lá no link número 1 da atividade, responder a atividade e você já estará garantindo a sua frequência. Lembre que é melhor você fazer isso todo dia, para que você não fique acumulando muitas atividades, ok? Vamos para a nossa aula então? Vocês devem estar lembrados que na aula passada nós tratamos sobre as atividades de aventura na água. Falamos da natação em águas abertas, aquela modalidade inicial da natação, como a natação surgiu. Falamos do surf, como que ele se originou lá nas ilhas do Pacífico Sul. E tratamos também do fly surf, aquela união do surf com o vento, né, com o uso de uma pipa para deslizar sobre as águas. Com isso, nós terminamos na aula passada um bloco de conteúdos que eram as atividades de aventura. Então, nós vimos as atividades de aventura junto à natureza, urbanas e as aventuras na água. Hoje, nós vamos começar um novo bloco de conteúdo. Hoje, nós vamos entrar no conteúdo dos esportes. E mais específico, nos esportes técnico-combinatórios, né? O que são esses esportes? Por que esse nome tão complicado, né? Qual é essa classificação de um esporte técnico-combinatório? Então, vamos lá. Os esportes técnico-combinatórios são modalidades nas quais o importante é a realização técnica do movimento. Este é analisado e comparado aos movimentos realizados por outros atletas e julgado segundo padrões técnicos estabelecidos de acordo com a modalidade. Então, nesse esporte, o que vale é a execução do movimento, é a execução da técnica do movimento. Quanto mais técnico for o esportista, quanto melhor for o movimento que ele apresenta, o movimento que ele realiza, melhor será medido o desempenho dele. Então, não é um esporte que vale a maior velocidade ou o maior número de pontos. O que vai valer é a melhor nota dada ao melhor movimento. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Nós vamos começar, então, exercitando um pouquinho essa ideia do que é um esporte técnico combinatório. Então, nessa atividade, você vai fazer uma lista de esportes que, na sua opinião, são esportes técnico combinatórios, tá? Vocês terão um tempinho para pensar, então a ideia é isso, um esporte que não vence quem faz mais pontos ou quem consegue a maior distância ou a maior altura, mas um esporte que quem tiver a melhor nota, porque fez o movimento mais técnico, é o que vai vencer. Então pense, que esportes têm essa característica? Daqui a pouquinho nós voltamos então para continuar, ok?
Muito bem. Fez a sua lista? Ok, então. Talvez você tenha feito a lista só pensando ou fez uma busca no Google. Isso você também pode fazer, ok? Eu vou apresentar agora uma lista para vocês, mas pode ser que você não tenha todos esses esportes aí. Então, você pode completar a sua lista. E se por um acaso você tem um esporte que eu não vou apresentar, você pode depois conversar com o seu professor lá pelo Google Classroom. Manda uma mensagem no mural e ele vai te responder, ok? Então, alguns exemplos desses esportes técnico-combinatórios. A ginástica artística, aquela ginástica onde nós temos as provas de solo, salto sobre a mesa, de trave, de argola. A ginástica rítmica também são aquelas provas com a corda, com a fita, com o arco, com a bola. Também a patinação artística, patinação sobre o gelo ou sobre uma quadra, também um piso. O nado sincronizado, feito por duplas ou por equipes na piscina. E também os saltos ornamentais. Então, essa é uma lista de alguns esportes técnico-combinatórios. E a gente vai aprender um pouquinho o que eles têm em comum para eles estarem nessa lista aqui. Então, nos esportes técnico-combinatórios, o vencedor da prova não é aquele que consegue ir mais longe ou ser mais rápido. O que se compara aqui é quem consegue executar com mais estilo movimentos bem difíceis. Então, essa é a principal característica desse esporte. Não é o vencedor, não é aquele que foi mais forte, ou que foi mais longe, ou que atingiu a melhor marca, mas o que conseguiu executar um movimento muito difícil, muito complicado, e teve uma execução limpa, apresentou uma excelente técnica, ok? A gente vai dar uma estudada agora no salto que a Jade Barbosa fez, num dos saltos que a Jade Barbosa fez no Pan-Americano de 2007, um salto sobre a mesa. Lembrando que ela, nessa prova, recebeu a medalha de ouro por esse salto, tá? Então, vocês têm aí a imagem com o salto dela todo dividido. Então, a gente vai descrever um pouquinho o salto. Primeiro, ela entra no trampolim, bem na pontinha do trampolim, batendo com os pés, com toda a força, e ela entra de costas para a mesa no trampolim. No alto, ela faz uma meia volta no corpo, apoia as duas mãos sobre a mesa e empurra a mesa para alcançar ainda mais altura. No ar, ela flexiona as pernas em direção ao tronco, assumindo a posição de carpado. É quando o atleta dobra o corpo como se fosse um canivete, né? Um canivete fechado. Junta as pernas esticadas, estendidas, traz elas junto ao tronco, ok? Nessa posição de carpado, ela faz um giro de 180 graus, abre o seu canivete, estende o corpo de novo e cai com os dois pés aterrissando sem pular, sem desequilíbrio, tá? Então, esse movimento todo que eu descrevi para vocês, ele foi avaliado pelos árbitros, recebeu uma nota, comparado com uma tabela, né, existente, comparado com os outros esportistas que também fizeram, os outros ginastas que também fizeram saltos parecidos com esses, e foi atribuído uma nota. No final, as notas são somadas, porque o atleta faz 2 saltos, e aquele que teve a maior nota é o que recebe a medalha de ouro. No caso, nesse torneio, a Jade Barbosa, com esse salto, recebeu a medalha de ouro. Então, quais são as principais características desses nossos esportes? Primeiro, são esportes sem interação com o adversário. Segundo, o desempenho está centrado na beleza plástica e no grau de dificuldade do movimento. E o terceiro, o desempenho é avaliado por árbitros.
Então aqui a competição, a gente pode dizer que ela não é direta, ou seja, ela é uma competição indireta, porque cada competidor tem o seu momento para executar os movimentos. Então eles não ficam um competindo com o outro no mesmo momento exato, né? Cada um tem a sua vez de executar o movimento, daí esse movimento ele é avaliado por um grupo de árbitros. Então os árbitros aqui, eles têm um papel muito mais importante até do que o de um árbitro de futebol, por exemplo, que está lá para fazer com que a regra do esporte seja cumprida. Nesses esportes técnico-combinatórios é um pouco diferente. O árbitro vai fazer uma avaliação do que foi apresentado, determinar uma nota e essa nota que será usada para qualificar os esportistas. Então, vejam como é importante isso do árbitro, ok? Atividade 2, então. Qual característica não pertence aos esportes técnico-combinatórios? O que não está relacionado a esses esportes que nós estamos vendo agora? Primeiro, não há interações com o adversário. Segundo, os árbitros atribuem notas ao desempenho do atleta. Letra C. Vence o atleta que conseguir ser o mais rápido ou que saltar mais alto. E a letra D. Desempenho é avaliado pela beleza e dificuldade dos movimentos apresentados. Então, eu acredito que você já sabe qual é a resposta, mas mesmo assim eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês possam pensar um pouquinho e nós voltamos daqui a pouco, ok?
E aí, você sabe qual é a resposta? Conseguiu descobrir qual daquelas alternativas ali não tem nada a ver com os esportes técnico-combinatórios? Vamos ver se você acertou? Olha lá. Claro que é a alternativa C, a que diz que vence o atleta que conseguir ser o mais rápido ou que saltar mais rápido, né? Vocês já aprenderam que não é essa a ideia dos esportes técnico-combinatórios, né? Não vencer o mais rápido, mas aquele que executa o movimento da melhor maneira. Muito bem? Quais são as capacidades físicas que nós desenvolvemos nesse tipo de esporte? Então, normalmente, os praticantes de um desses esportes, ele acaba desenvolvendo uma força muito grande, uma flexibilidade e uma agilidade no seu corpo muito grande para que ele consiga fazer os movimentos, exatamente pela dificuldade de execução desses movimentos. Uma velocidade também muito grande, melhora muito a sua coordenação motora, o seu equilíbrio, as noções de espaço e tempo e a lateralidade. Infelizmente, algumas pessoas têm a ideia de que quem pratica esse tipo de esportes acaba causando uma deformidade no seu corpo, ou fica muito baixinho, ou fica muito alto, ou fica muito magro, né? Mas isso é uma ideia um pouco errônea, né? Na verdade, essas pessoas já têm esse biotipo. O esporte não vai transformá-las tanto a esse ponto, tá? Mas o esporte traz uma série de benefícios para o corpo dessa pessoa, né? Ela fica muito ágil, muito flexível, o corpo fica muito veloz, a consciência corporal dela melhora muito. Então, são esportes que, quando bem praticados, trazem benefícios à pessoa. Mas, se forem mal praticados, forem praticados em excesso, claro que podem causar algumas lesões. É comum nós vermos lesões nesses atletas, porque o nível de treinamento é tão alto, né, que ele acaba indo mais do que o corpo dele poderia suportar. Então, por isso, os esportes são muito bons, feitos dentro do recomendável, né, sem exageros. Quais são os traços de personalidade? Normalmente, quando você pratica um esporte, você acaba desenvolvendo, também modificando algumas coisas na sua personalidade, por vários motivos, né? Por várias situações que o esporte te coloca para serem superadas. Então, aqui, nesses esportes, a gente pode ver que os esportistas acabam desenvolvendo uma melhor organização, uma maior disciplina, uma maior responsabilidade, uma coragem maior, porque precisa de coragem para fazer alguns movimentos, e também a solidariedade, porque alguns esportes você vai interagir não com o adversário, mas com um parceiro. Então, muitas vezes, essa dupla ou esse grupo tem que agir em solidariedade, certo? Tem que agir em cooperação. Então, esses traços de personalidades, eles vão sendo desenvolvidos quando você começa a praticar um tipo de esporte desses. Vamos então para a nossa terceira atividade. Vocês viram lá uma lista de capacidades físicas que o praticante de uma modalidade técnico-combinatória pode desenvolver. Você lembra dessa lista aí? Então, nessa atividade, eu quero que você traga novamente essa lista de capacidades físicas que o praticante de um esporte técnico-combinatório faz, tá? Lembre que se você não lembra da lista, você também pode ir lá e fazer uma busca no Google, fazer uma pesquisa lá no Google para te ajudar, ok? A gente corrige, volta daqui a pouquinho, então vocês têm um tempinho para fazer essa pesquisa.
Lembrou da nossa lista ou precisou pesquisar no Google? Se você pesquisou, não tem problema não, né? Vamos então dar uma corrigida? Olha lá, força, flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação motora, equilíbrio, noções de espaço e de tempo e lateralidade. É uma lista bem longa, né? Talvez você não tenha lembrado de todas elas, mas você pode agora completar aí no seu caderno a lista, ok? E deixa guardado para você poder estudar mais para frente. Durante as nossas próximas aulas, nós vamos ver assim, mais de perto algumas dessas atividades. Então, vocês viram que lá naquela primeira lista que eu apresentei para vocês, nós tínhamos a ginástica artística e a ginástica rítmica. Essas duas atividades vocês já viram numas aulas anteriores, quando vocês estudaram as ginásticas, tá? Então, essas atividades a gente não vai rever. Nós vamos ver as outras 3 atividades daquela lista. Então, uma delas é a patinação artística no gelo, tá? Podendo ser no gelo ou na quadra, que dela também é chamada de patinagem, quando é feita com um patim de rodinhas, tá? Então, essa será uma das atividades que a gente vai ver um pouquinho, com um pouco mais de descrições numa próxima aula. Também a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o nado sincronizado e sobre os saltos ornamentais. 2 atividades daí que são feitas em piscina, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas 2 atividades. O mais interessante é que essas atividades, normalmente, se nós estivéssemos na escola, né, presencial, com vocês em sala de aula, não seriam atividades que a gente viria muito na parte prática. Ficaria mais ou menos como nós vamos ver aqui, né? Nós discutindo sobre essa atividade, ela sendo apresentada para vocês. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós vamos ter aí nas próximas aulas para aprender um pouquinho mais sobre essas 3 atividades. Então, agora vamos para a nossa atividade de número 4. Leia as afirmações sobre os esportes técnico-combinatórios e marque a alternativa correta. Então, nós temos 4 afirmações e vocês vão ter que avaliar quais estão certas e quais estão erradas. Então, a alternativa 1. São pouco competitivos por não haver interações entre os praticantes. Alternativa 2. São apenas para exibições, devido à sua grande beleza estética. Alternativa 3. Exigem dos atletas perfeição de execução. E alternativa 4. Os atletas são avaliados por árbitros que atribuem notas aos movimentos de acordo com os critérios estabelecidos. Então, você vai reler agora essas 4 afirmações, depois vai analisar ali as alternativas que tem embaixo e escolher, dentre as alternativas, quais dessas afirmações estão corretas. Daqui a um tempo, a gente volta para corrigir essa atividade também.
E aí, chegou num acordo? Descobriu o que está correto e o que não está? Vamos fazer junto então? Vamos ler de novo essas 4 alternativas aqui com um pouquinho mais de calma, analisando cada uma delas. Então a primeira diz assim: são pouco competitivos por não haver interações entre os praticantes. Ela está correta em dizer que não há interações entre os praticantes. Isso é verdade. Mas afirmar que são pouco competitivos, não, isso não. A competição existe. Todos os participantes estão lá competindo, cada um tentando fazer o seu melhor. Então essa alternativa, ela não está correta. Alternativa 2. São apenas para exibições, devido à sua grande beleza estética. Com certeza a beleza estética desses esportes é muito grande. Inclusive um deles é um dos 5 esportes que tem mais público nos Jogos Olímpicos, exatamente por causa da sua beleza estética. Mas dizer que eles só servem para exibições também é uma ideia errada. Eles são competitivos, sim. A terceira, exigem dos atletas perfeição de execução. Com certeza, essa alternativa é uma das que está correta. Esse tipo de esporte exige do atleta uma perfeita exibição, uma perfeita execução dos movimentos para que ele consiga a melhor nota. É essa perfeição de execução que dará grandes notas para ele. E a 4. Os atletas são avaliados por árbitros que atribuem notas aos movimentos de acordo com os critérios estabelecidos. Sim, essa também é uma alternativa que está correta. Os atletas são, sim, avaliados por árbitros e são essas notas que vão classificá-los depois. Então, qual é a alternativa que nós temos aqui? 3 e 4 estão corretas. Então, a alternativa B. Ok? Revisando, então, vamos conversar, lembrar o que nós vimos nesses esportes. Então, os esportes técnico-combinatórios, quais são os pontos que eles têm em comum? Primeiro, eles são esportes sem interações entre os adversários. Cada competidor executa o seu movimento independente do adversário, tá? Alto rigor de execução técnica. Os árbitros são muito rigorosos e exigem a perfeição na execução do movimento. Alta exigência física. Nós vimos quantas capacidades são exigidas, são desenvolvidas. Então, essa exigência física é muito grande. Tanto que se o atleta não souber dosar ali o tanto de treinamentos e trabalhar com calma, ele pode acabar se lesionando, tá? E uma preparação psicológica muito grande, com certeza. Para ser um esportista desse tipo de esporte, né, o atleta tem que estar psicologicamente muito preparado. Vocês lembram quando nós falamos das características de caráter, né? Então, essa é a preparação psicológica. Aquelas características têm que estar muito bem desenvolvidas, certo? Então, gente, essa é a aula de hoje, a ideia era trazer para vocês uma introdução no que são esses esportes técnico-combinatórios. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais daquelas 3 atividades, da patinação, do nado sincronizado e dos saltos ornamentais. Então, eu espero vocês para a nossa próxima aula. Lembrem de estudar, lembrem de fazer as atividades no Classroom, tá? E na próxima aula a gente se vê. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!